Ele é engenheiro pela Universidade Federal Fluminense, possui uma MBA pela COPEAD e uma outra pela FGV. Hoje o papo aqui é com Cláudio Bastos, da Ericsson. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Douglas, como vai? Muito bom, muito bom. Primeiro, obrigado pelo seu tempo, seu carinho aqui com o café, né? O Cláudio teve passagem pela TIM e hoje ele é vice-presidente de compras Latam Sul na Ericsson. Desafio, hein, Cláudio? Grande desafio. São 5 países aí da nossa região, né? E todos eles são muito diversos, né? Você pegar a Argentina com a crise macroeconômica hoje, o Brasil com a nossa situação de mudança de governo e muita expectativa no governo, o Chile que é mais estável, né? O Peru também tem uma estabilidade boa e o Uruguai também que é um país estável. Então a gente tem uma diversidade grande aí de temas que envolvem muito a nossa área, né? Qual o tamanho do seu time hoje? A gente tem uma organização muito matricial, né? Eu tenho hoje, são 14 pessoas direto comigo, mas são 42 pessoas nessa região de 5 países, que tem um reporte matricial com alguns pares meus e dotted line comigo. Então a questão da liderança, exercer a liderança é bem complexo. E interessante, né? Você está há quanto tempo na Ericsson? Eu completo 10 anos na Ericsson agora, dia 16 de setembro. Você já entrou em compras aqui ou passou por outras Não, áreas? entrei na área de vendas. De vendas? Eu morava no Rio de Janeiro, até porque, por isso, meu background é muito no Rio. E fui convidado para trabalhar na área de vendas para atender um cliente no Rio de Janeiro, já que eu estava no Rio de Janeiro morando, né? Bacana, bacana, muito bom. Comprador, hoje a gente vai falar aqui com o Cláudio sobre 2 assuntos importantes, código de ética e compliance. Cláudio, como que você tem tratado esse assunto hoje aqui de uma maneira ampla? Depois a gente vai entrar um pouquinho no detalhe. Como que a Ericsson olha para esse tema hoje, ainda se tratando de um país que vive preocupado com esse assunto? A gente tem aí uma economia, uma política que realmente está sempre envolvida com alguns problemas e a gente está no meio disso tudo. Como que a Ericsson, uma empresa sueca, se posiciona no Brasil com esse tema? Muito boa pergunta. Nós temos uma área de compliance forte, né, na Ericsson, mas independe do país, né? Na verdade, assim, esquecendo um pouco a Ericsson e olhando o universo da corrupção no mundo, né, a Transparência Internacional hoje, falando agora do Brasil, ela coloca o Brasil na posição número 105 em 180 países, né? Então, é um mapa super interessante que qualquer um pode consultar na internet, que você tem os países e tem as cores laranja, amarela, verde não tem, porque não é a cor que eles usam, mas assim, a gente vê claramente países, e a Ericsson está presente no mundo inteiro, países em que você tem um nível de corrupção maior pela Transparência Internacional e um nível de corrupção menor. Então, o Brasil hoje segue as regras de compliance da Ericsson, como imagino qualquer empresa global que opera no Brasil. Entendi. E assim, você provavelmente tem um trabalho forte com a sua equipe para que seja aplicado esse código de ética. A gente quer entender um pouquinho como que a sua área de compras hoje lida com esse tema, né? Como que os seus compradores são orientados? Fala um pouquinho aqui para o comprador que está assistindo aqui. Bom, acho que qualquer empresa ela tem que ter o código de ética. Ética vem da palavra grega, né, ethos, que é conduta, comportamento, toda essa parte de caráter, né? Então, assim, espera-se que todos nós tenhamos uma conduta, um comportamento, um caráter positivo na vida pessoal e na vida profissional. Quando a gente fala de ética, a gente fala de algumas regras que têm que ser seguidas por cada empresa. Quer dizer, a empresa tem sua cultura e seus valores. A cultura e o valor, elas não são iguais em todas as empresas. Então a Ericsson tem a sua cultura, o seu valor, é uma empresa centenária e ela transforma isso no seu código de ética. De forma que ela estabelece, e aí é bem geral isso, né, como em todas as empresas que tem essa postura de ter um código de ética, ela estabelece as regras de conduta de comportamento de cada um de nós. Então, eu sei os meus limites como profissional da Ericsson, como imagino qualquer um de vocês sabe os seus limites como profissional da empresa que você trabalha. Então, assim começa a questão da ética, né, nas empresas. E nós temos um código de ética global, de conduta de negócios global, que deve ser seguido não só por nós, funcionários, mas também pelos nossos parceiros, pelos nossos fornecedores e parceiros. Então a gente tem esse código nos nossos contratos expressos
observamos isso, fazemos auditorias, treinamos os fornecedores nisso, os parceiros nisso, de forma que a gente tenta pegar o ecossistema que existe hoje para o negócio da Ericsson e manter esse ecossistema todo nesse momento da ética e da conduta. Importante que a gente tenha esse entendimento, né, que a cadeia faz parte da ética, né? Porque se você tem um problema com o teu fornecedor, você tem um problema com um subfornecedor, com relação à ética, ele vai acabar estourando na empresa, né, no caso aqui na Ericsson, né? E seu time, ele está hoje acostumado com esse tipo de trabalho? Está sendo uma coisa nova para eles ou a Ericsson já treinou eles há algum tempo? Como é que está essa questão? Assim? Bom, a questão do treinamento é recorrente, o código de ética ele é revisado periodicamente, até porque o mundo muda muito rápido, né? E nós colocamos, então isso vem da matriz, né? Um treinamento em vários idiomas, o mesmo treinamento para todos. Esse treinamento é feito mandatório a todos os empregados, independente de qualquer área, se é da área de compras, ou da área de vendas, ou da área de finanças. Então nós somos obrigados a fazê-lo. É um treinamento de uma forma bem didática, né, fácil de compreender, com exemplos específicos, e assinamos um documento que nós aderimos ao Código de Ética de Conduta de Negócios, né? Então, essa é a forma que a gente trabalha. De novo, assim, não tem nada específico para o Brasil, é uma estrutura global e uma política global que funciona para a gente. Cláudio, você participa de eventos, né? Você faz palestras, enfim, está conectado aí com as outras empresas, com o mercado em geral. Como é que você tem sentido esse assunto ética nas outras companhias? Você acha que está próximo ao nível que você tem aqui ou você acha que ainda não tá legal? O que você tem percebido? Assim? Bom, deixa eu começar um pouco assim, o que eu tenho visto analisando a questão da ética e da compliance, falando um pouco de compliance agora, um pouco que são temas associados. O que nós vemos é assim, o tema ética hoje ela faz parte do board das empresas. Então, as empresas que são mais sérias e que procuram realmente ter um código de ética forte e um compliance forte, elas colocam isso no board e faz parte da agenda do board das empresas. E aí você tem o compliance estratégico, o compliance mais tático e o mais operacional, né? Então, assim, você tem o board, ele falando de ética e compliance, você tem os comitês, né, as comissões, que é o compliance mais tático, e o operacional, que é o nível da empresa. São os procedimentos, as regras que cada um deve seguir, né? Então, nesse contexto, as empresas estão buscando isso. E assim, se você pegar, nós temos um instituto, ele divulgou agora recentemente uma pesquisa, o Instituto Ethisphere, ele divulgou uma pesquisa que avaliou as 128 empresas mais éticas do mundo. E ele identificou, por exemplo, que essas empresas elas têm 14% a mais de valor das suas ações, são empresas em bolsa, isso é a média dos últimos 5 anos, do que as empresas que não têm um compliance forte, um código de ética forte. É muito interessante. No Brasil, assim, já que nós estamos falando de Brasil, a Vivo e a Natura são as duas empresas que fazem parte da lista. Então, elas hoje têm uma posição diferenciada no mercado em função dessa questão de compliance e ética.